A pessoa, ela tem que querer fazer a terapia. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, uma mãe que tem um filho que ela rejeitou e ela está ouvindo você. E aí, de repente, esse filho tem 5 anos, por exemplo. Ela pode levar esse filho já num psicólogo para... Vamos ver se isso está causando um problema. Ou o paciente tem que querer ir a partir da dor. Eu vou dividir a sua pergunta em duas, tá? Porque quando você me pergunta se o paciente tem que querer ir, pode ser adulto ou criança. De criança é um pouco diferente, né? Tá. Eu vou pegar esse exemplo específico que você me deu. Eu orientaria que essa mãe fosse para terapia primeiro. Por quê? A criança é o sintoma da família. O atendimento infantil, ele é muito específico. Por quê? Porque quem leva a criança para o atendimento são os pais. A criança não tem autonomia para entender. Nossa, eu estou com uma questão, preciso fazer terapia. Né? Então, os pais levam, os pais pagam, os pais acompanham. Né? Então, o atendimento infantil ele é muito específico e é bem diferente do atendimento adulto. Eu vou começar do infantil, depois eu vou para o adulto. A criança, geralmente, é o sintoma da família. Então, quando a gente vai atender... Hoje eu não atendo mais, mas eu atendi por muitos anos criança. Quando a gente vai atender, a gente faz primeiro as entrevistas com os pais, a anamnese com os pais, para entender a história de vida dessa criança. Né? Então, a criança ela vai apresentar sintomas de acordo com a dinâmica da família. E, muitas vezes, quando a gente vai atender criança, quando os pais chegam lá no consultório com a demanda da criança, a gente percebe que são, muitas vezes, os pais que necessitam de um atendimento. Né? Porque, muitas vezes, eles colocam a expectativa na criança que a criança não vai dar conta de responder. A gente recebe muitas crianças encaminhadas pela escola, por exemplo. Na escola tem muitas queixas em relação à criança. Mas quando a gente vai olhar para aquela dinâmica, você percebe que a criança só está respondendo a todos os estímulos que ela está recebendo. Né? Então, a gente pode cuidar da criança? Claro que pode. O atendimento infantil, quando os pais levam, claro, a gente tem toda uma técnica para fazer com que a criança... para fazer não, né? Para sugerir que a criança entenda o que ela está fazendo lá e para que seja prazeroso para ela. Então, o atendimento infantil é muito lúdico, tem brinquedo, tem desenho. É outra pegada, assim, do atendimento adulto. Mas a criança ela tem que querer estar lá, né? Porque, senão, o processo ele não evolui se não tem um desejo, né? Qual é o que sustenta um processo de análise? Freud já falava isso, o desejo do sujeito. Então, quando é criança, a gente vai fazendo esse trabalho com ela. Criança e adolescente, né? Porque os adolescentes são os pais também os responsáveis que levam. A gente vai fazendo esse trabalho com eles para que eles entendam e aceitem, topem estar lá. Porém, o atendimento de criança e adolescente, a família ela tem que estar lá. Se a família não estiver lá, né, recebendo as orientações do psicólogo, né, fazendo alguns ajustes que a gente orienta, e nunca nada é mandado. A família tem que fazer isso. Não, a família não tem que nada. A gente orienta de acordo com o que a gente está vendo da criança. Mas é importante que a família esteja nesse processo, porque a criança não dá conta sozinha, né, de mudar e de mudar toda a dinâmica. Não, a criança ela só responde à dinâmica na qual ela está inserida. Agora, o atendimento de adulto, o que é muito comum também? Já recebi muitos casos assim. Juliana, eu estou aqui porque a minha esposa falou que se eu não fizer terapia, a gente vai se separar. Né? Então, minha mulher falou, você faz terapia ou a gente separa. Né? Ou do contrário também, né? O marido fala. Né? Enfim, qualquer situação nesse sentido. Meu chefe falou que eu tenho que fazer terapia porque eu estou muito estressada no trabalho. Então, às vezes a pessoa até vem com uma demanda do outro, né, para a sessão, e aí a gente apresenta o trabalho. E se esse desejo é desenvolvido ao longo do trabalho, perfeito, a gente vai conseguir fazer. Agora, se a pessoa não desenvolver esse desejo, tiver uma resistência muito grande, o processo não acontece. E às vezes eu até oriento a pessoa, falo, olha, eu acho que ainda não está no seu momento, né? Pensa, né? Reflete sobre isso. Às vezes é uma questão de abordagem. A minha abordagem é a psicanálise. Tem gente que não dá conta de fazer psicanálise, né? Porque é realmente uma coisa que a gente vai olhar para a história de vida, vai no contexto lá de trás, né? Eu costumo dizer que análise, a gente não passa a mão na cabeça, a gente confronta o paciente. Tem paciente que não dá conta. Então, às vezes, vai para uma outra abordagem. Às vezes é o profissional, às vezes é um homem que tem, sei lá, está com um problema na vida sexual, tem vergonha de falar alguma coisa para mim. Eu sugiro que ele procure um homem, se ele se sente mais à vontade. Né? Então, às vezes, não é nem só o processo terapêutico. Às vezes, quando eu era muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 24 anos. Então, tinha pessoas que me achavam muito nova, né? Não sentiam segurança. Eu sugeria, procura um profissional mais velho, que você sinta segurança. Tem toda essa questão do vínculo também, eu entendo, do vínculo com o profissional e do entendimento da abordagem psicológica, na qual está se trabalhando. E por isso que eu acho que é muito rico assim, ter diversas abordagens, ter diversos tipos de profissionais, porque cada paciente vai se identificar com um. E eu entendo que a psicologia é para todos. Né? Então, eu acho que isso que é o rico desse universo da psicologia, né? Ter a possibilidade de acolher todo mundo na sua demanda específica. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, para a psicanálise, o desejo da pessoa em estar lá e fazer esse processo é importante, na verdade, é o que vai sustentar
todo o processo. Se não tiver esse desejo, o processo ele não acontece. E como que vocês identificam quando, por exemplo, o paciente está mentindo ou o paciente está construindo alguma coisa que não é real? Vocês conseguem identificar isso? Porque, por exemplo, se o paciente não quer e fica, sei lá, sambando ali, sabe? Mas não chega realmente a dizer o que está acontecendo. Vocês conseguem acabar identificando? Porque, às vezes, ele acaba mentindo e aí vocês não conseguem chegar na origem, né? Para ajudar. É que para a psicanálise não existe mentira e verdade, existe a verdade do sujeito. Porque a gente parte de qual premissa? Se ele está precisando construir uma história, tem algum porquê. Se ele está precisando alucinar sobre alguma história ou contar mentiras... Assim, tem situações que o próprio paciente se contradiz, a gente sabe que ele está mentindo, porque ele está numa contradição. Então, assim, ou uma coisa é verdade ou outra coisa é verdade, né? Ele se contradiz, a gente sabe que ele está mentindo, mas isso não é considerado no processo. A gente não fala assim, ele está mentindo, né? Por que ele está precisando entrar nessa contradição? Por que ele está precisando alucinar e criar a própria realidade? O nosso objetivo é esse. Não é pegar uma mentirinha ou outra. Claro que em alguns momentos a gente até confronta, né, para que... para ele entender que ele está nessa contradição. É importante, porque muitas vezes ele já está tão acostumado a entrar nesse delírio que para ele não tem essa diferença entre verdade e mentira. Então, a gente trabalha com a verdade construída pelo sujeito, né? Por que aquilo é gerador de sofrimento, por que aquilo é gerador de angústia. E aí a gente vai, nesse contexto, montando esse quebra-cabeça, né? Como eu falei no começo. Então, não é tão relevante, para a psicanálise, não é tão relevante assim se o sujeito está contando a verdade ou está mentindo para a gente, né? Porque a gente vai trabalhar em cima da verdade dele dentro do contexto da sessão. Entendi. A Ciba, ela deu aula durante alguns anos e naquela época, não sei como que é hoje, tinha muito cutting, né? Ela lidava muito com isso. Ela pode até... A gente pode entrar até nesse assunto, né? Porque eu lembro, na época, ela carregava muito esse peso, né? Uma responsabilidade, uma certa... E a gente conversava muito sobre isso. Mas isso pode ser um sinal que leve a uma depressão, um suicídio? Essa automutilação é um sinal de sofrimento extremo do sujeito, né? É muito comum em adolescentes. Por quê? Na adolescência, a gente ainda está terminando de construir a nossa identidade e a gente ainda não tem total capacidade, total habilidade emocional, né? A adolescência é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de hormônios que estão dentro de nós, é um turbilhão de estímulos fora que a gente recebe, né? Que os adolescentes recebem, nós já fomos adolescentes. E hoje eu acho que a gente tem que pensar que tem a cereja do bolo, que é a influência da mídia, que na nossa época, por exemplo, não existia, né? Quando nós fomos adolescentes não tinha, né? Internet, mídia social, tudo isso. Então, essa automutilação é uma tentativa daquele sujeito. Claro que acontece na vida adulta também, mas pela minha própria experiência eu percebo muito mais em adolescentes, de fazer com que aquela dor emocional que está insuportável, que ele não sabe nomear, que ele não sabe a origem, que ele não sabe o que fazer com ela, para que essa dor emocional ela venha para o físico para poder ter uma sensação de alívio, né? Então, quando o adolescente se corta, geralmente é nos braços, né, que isso acontece, ele sente aquela dor física, ele vê aquela pele sangrando. Isso é como se fosse uma concretização daquela dor subjetiva que ele não consegue dar conta, né? Então, é uma tentativa de aliviar aquela dor. É uma tentativa, porque não alivia, ou alivia por segundos, e depois ele volta naquele sofrimento, né, volta naquela angústia. Então, é sim um indício. Todo mundo que se corta vai se matar? Não necessariamente, mas eu acho que é um indício de um sofrimento psíquico muito grande, extremo, que só por isso já precisa de atenção, já precisa de um acompanhamento, já é um sinal de alerta muito grande de que aquele adolescente, aquele jovem precisa de um acompanhamento profissional. Isso sim. Mesmo que seja dentro de uma brincadeira, porque, por exemplo, na época que eu estava dando aula, era uma febre disso. E a gente, como professor, acabou ficando sem saber o que fazer. Porque, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela realmente tinha um caso sério. Ela passava por psicanalista, tudo certinho, psiquiatra, tudo, tomava medicamento. E era um caso realmente bem complicado, porque era alguém que a gente não podia deixar ir no banheiro sozinha. A mãe pedia para que a gente sempre deixasse ela ir com alguém. Porque, realmente, se a gente deixava ela ir sozinha, a gente encontrava ela se mutilando. Fato. E dentro disso, dentro dessa história dessa minha aluna, por ser uma febre, eu vi que fora ela, existiam algumas adolescentes que acabavam entrando por uma brincadeira, pelo conhecimento, para saber como muitas delas acabavam viciando nessa automutilação.
Mas, como era algo que algumas entendiam como uma brincadeira, elas faziam para chamar atenção ali, para brincar, né, com a situação. Mas por que elas entram nisso, mesmo sendo algo sério, mesmo sendo algo que a automutilação ela te traz dor, né? Então, muitos usam essa dor para tentar sanar uma outra. Mas por que algumas pessoas acabam entrando nessas brincadeiras perigosas? Na época tinha baleia azul, né? Por que as pessoas acabam entrando nessa brincadeira, mesmo sendo algo tão sério? Eu entendo que, mesmo numa conotação de brincadeira, aquilo faz algum sentido para elas. Elas se identificam com aquilo de alguma maneira. Né? Então, mesmo numa brincadeira... Porque, se a gente for pensar, por que alguns não entram? Porque não se identificam. Né? Porque aquilo não faz sentido para eles. Então, mesmo sendo numa conotação de brincadeira, e aí que está o perigo das redes sociais, né? O perigo dessas modinhas. Por quê? Porque, a princípio, parece uma brincadeira, mas se aquele sujeito entra nisso, é porque ele se identificou, é porque ele também está com uma dor que ele não sabe falar. E a grande questão é essa. Nós vivemos numa sociedade em que a gente não nomeia a dor, em que a gente não fala sobre sofrimento. Então, se eu estou sofrendo, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo, eu tenho vergonha de falar sobre aquilo, eu não sei nem nomear a minha dor, né? Eu recebo muitas pessoas, principalmente adolescentes, que falam assim, Juliana, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não sei o que é, eu não sei falar, eu estou com uma dor aqui, eu estou com o peito apertado, com nó na garganta, eu estou tremendo, mas eu não sei o que é isso. Então, a gente vive numa sociedade que é feio, é vergonhoso você falar que você é vulnerável emocionalmente, né? Que você está angustiado, que você não está muito bem, que você precisa de ajuda. Até que você faça uma terapia, né? Às vezes as pessoas não gostam nem de falar que faz uma terapia, porque podem pensar que você tem alguma instabilidade, algo do tipo, e a pessoa tem vergonha de dizer que faz uma terapia. Quantos pacientes eu tenho que falam para mim que ninguém sabe que eles fazem terapia? E aí o online ajudou muito nisso, né? Porque daí a pessoa vai lá num quarto, né? Fecha a porta, tranca a porta e fala, tô numa reunião, e tá lá fazendo terapia, né? Por conta justamente desse estigma. Então, eu acho que a gente tem muito que trabalhar ainda na sociedade. Eu acho que isso é papel nosso, nós profissionais da saúde mental, é um papel nosso disseminar esse conhecimento, né, para que as pessoas possam ter acesso a esse serviço e para que as pessoas possam entender que a gente tem que falar sobre isso, né? Freud falava, a cura vem pela palavra, né? Por que a gente tem que falar? Porque à medida que a gente fala, primeiro que a gente se escuta, né? Então, é muito engraçado, assim, né? Tem pacientes que falam os 50 minutos da sessão. Eu não falo nada, eu mal respiro, mal pontuo. Chega no final, nossa, Juliana, essa sessão foi maravilhosa, muito obrigada. Eu falo, mas não falei nada, né? Eu não abri a boca, você não me deixou falar. Mas por quê? Porque a gente se escuta quando a gente fala. A gente não tem noção do quanto a gente precisa se escutar, né? E a gente também vive numa sociedade hoje que... Primeiro que é muito difícil a gente achar quem nos escute, né? Porque está todo mundo sem tempo, todo mundo com o olho no relógio, todo mundo com o celular na mão. E segundo que as pessoas, elas ouvem para responder, não para acolher. Então, o diferencial, né, do atendimento psicológico de estar com um profissional é que ele vai ouvir aquilo que você tem para falar sem te julgar, sem dizer que você está errado, sem dizer que isso é frescura, sem dizer, vai fazer alguma coisa, né, vai pensar em outra coisa, vai se distrair com tal coisa, isso é porque você é uma criança mimada. Não, a gente acolhe aquela dor sem julgamento e ensina aí meio que didaticamente mesmo, né? Quando eu falo ensina no sentido literal, porque a nossa sociedade não ensina isso. Os pais, hoje em dia, não ensinam. Eu falo muito isso para os pais, né? Acolha a dor do seu filho, explique para ele que o que ele está sentindo é angústia, é raiva, é tristeza, né? Quando a minha filha faz uma birra, sei lá, vou dar um exemplo bobo, porque ela queria comer chocolate antes do almoço e eu falei não, né? Ela vai chorar, claro que ela vai chorar, porque ela está sentindo uma frustração que ela não sabe lidar, ela só tem 3 anos, nem 3 anos ainda. Então, eu falo para ela, filha, eu sei que você queria comer chocolate antes do almoço, eu sei que você está frustrada por não comer chocolate, mas nesse momento não dá. Eu não posso falar assim para tudo que você quer, né? E talvez ela nem entenda ainda racionalmente tudo isso, mas ela já está aprendendo que ela vai ter os nãos, que ela vai ter que lidar com a angústia dela, com a frustração dela, que tem tempo para cada coisa, que eu não posso dizer sim para todos os desejos que ela tem e que ela vai ter que lidar com isso de alguma forma. Então, ensinar desde cedo às nossas crianças, né, aos nossos adolescentes, que essa dor tem nome, que esse sofrimento tem nome, que esse sentimento tem nome, é muito importante para que quando eles cheguem na vida adulta, eles possam entender, poxa, eu estou angustiado, então eu vou procurar uma ajuda profissional. Né? Eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou triste, eu não estou sabendo lidar com essa situação, então eu vou buscar uma ajuda profissional. Eu acho que disseminar esse conhecimento pode prevenir muitas questões emocionais aí na vida adulta. E realmente, né, existem alguns sentimentos que a gente não sabe o nome. Não sabe o que está sentindo, né? Até eu ia perguntar para você qual que é a diferença de uma tristeza profunda para realmente uma depressão, sabe? Porque talvez alguém possa ter uma tristeza profunda, mas aquilo
pode ser curado um pouco mais breve ou não. Qual que é a diferença, sabe? Pra gente também saber nomear, né? Aliás, só complementando, às vezes eu vejo gente falando assim, tá em depressão. E às vezes só tá passando por um momento de tristeza. E esses diagnósticos, assim, eles são muito sérios, porque eu recebo muita gente falando assim, Juliana, eu vim procurar ajuda porque eu tô com síndrome do pânico. Eu falo, quem é que foi ver? Quem fez esse diagnóstico? Não, gente, sem brincadeira, é engraçado, mas é sério. Eu vi um médico no programa da Fátima Bernardes, eu tenho todos os sintomas, então eu tenho síndrome do pânico. Aí a pessoa se autodiagnostica por um programa de televisão que ela viu. É engraçado, mas é sério ao mesmo tempo, né? É algo que me preocupa. Então, sempre que a pessoa chega com um diagnóstico, eu pergunto qual profissional te deu esse diagnóstico? E 90% das pessoas não têm diagnóstico. Então, por exemplo, tristeza profunda é um dos sintomas da depressão. A pessoa que ela só tem tristeza profunda, ela não tem depressão. Porque para você ter depressão, se a gente pegar lá o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que é um livro, né? um manual lá, e o DSM-4 também, está saindo 5 agora, que são manuais utilizados mais por psiquiatras. Porque o diagnóstico ele é muito necessário para a psiquiatria para poder dar a medicação correta, administrar a medicação correta e ter uma linha de tratamento. Para nós, eu vou falar até por mim, né? Para mim, da psicologia, da psicanálise, eu não fico muito presa a isso. Para mim, o diagnóstico é uma coisa que a gente vê lá na frente. O que me importa naquele momento é o sofrimento do sujeito. Mas, claro que, dependendo dos sintomas que ele me traz, dá para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, uma pessoa que... eu vou dar um exemplo bem simples. Assim, uma pessoa que passou por um luto, perdeu um ente muito querido, ficou, né, alguns meses muito triste, chorando, né, até um pouco deprimido, num estado deprimido, com uma tristeza muito profunda, mas que seguiu com a vida, continuou trabalhando, continuou estudando, continuou cuidando dos filhos, continuou cuidando da casa, né, passou por aquele momento. Não é uma depressão. É uma tristeza profunda que tem origem no luto. E a pessoa, conforme ela vai elaborando esse luto, ela vai melhorando o estado emocional dela. Agora, a depressão, ela tem essa tristeza profunda e duradoura, então é um estado maior, né? E tem outros sintomas. Então, a pessoa, ela perde, eu vou falar especificamente da depressão, a pessoa, ela perde o interesse por coisas do cotidiano dela, ela perde, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais se relacionar, ela fica isolada socialmente, ela vê a vida em preto e branco, ela não encontra prazer em absolutamente mais nada. Então, é muito difícil conviver com a pessoa em depressão, porque tudo que você convida ela para fazer, nada ela faz, né? É uma pessoa que tem uma visão muito pessimista da vida, ela já não consegue mais fazer planos para o futuro, tem nenhuma expectativa de futuro, né? Ela vive muito presa a coisas que aconteceram lá atrás no passado que ela não conseguiu elaborar. Em alguns casos mais graves, pode ter queda de cabelo, perda de peso muito acentuado, porque a pessoa para de comer, a pessoa fica praticamente no estado de acamada, ela não toma mais banho, ela não tem mais o cuidado pessoal, então aquela mulher que era vaidosa, né, ia para o salão, ela não consegue fazer mais nada, ela perde até noções, muitas vezes, de asseio mesmo, de higiene pessoal, né, porque ela não consegue levantar da cama para nada. Estou falando em casos muito graves de depressão, né, casos mais complexos. Então, é importante para que esse diagnóstico aconteça que a pessoa consulte um profissional. Quem pode dar um diagnóstico de doença mental é o psiquiatra ou o psicólogo. Para casos mais graves, é necessária a medicação, que só o psiquiatra pode dar. Até vou aproveitar aqui para falar. Psicólogo não prescreve remédio, não pode prescrever remédio, é proibido. Nós não temos o conhecimento técnico para prescrição de medicação, nem floral, nem remédio fitoterápico, né? Nada disso a gente pode, mesmo que não sejam medicações, né, controladas, a gente não pode sugerir nem prescrever para o paciente. A nossa técnica está pela fala, né? É a fala que é o nosso instrumento de trabalho com o paciente, mas em casos graves a gente pode orientar que ele seja avaliado por um psiquiatra e faça, junto com o tratamento da psicoterapia, o tratamento medicamentoso para aquela depressão, ou para aquela ansiedade, ou para aquela síndrome do pânico. E muitas pessoas têm também, né, algum receio de fazer o tratamento psiquiátrico. Em alguns casos, ele é realmente necessário, né? E eu entendo que é um tratamento de saúde como qualquer outro, né? Se a gente tem pressão alta, a gente toma medicação. Se a gente tem diabetes, a gente toma insulina. Se a gente tem gastrite, a gente toma remédio. Então, é um tratamento como qualquer outro. Porém, é importante falar que a eficácia do tratamento medicamentoso é potencialmente maior se associado com a psicoterapia. As pessoas que só tomam a medicação, elas melhoram, mas aí a medicação ela atua na consequência. O que isso significa? Se eu tirar a medicação daquele sujeito, ele vai voltar para aquele estado dele mais deprimido, ou ansioso, ou qualquer transtorno que seja. Quando eu estou atuando na consequência, com a medicação, eu consigo diminuir esses sintomas que trazem uma melhor qualidade de vida para a pessoa, então isso é importante, né? Porque a pessoa que não dormia começa a dormir, a pessoa que não comia começa a comer, a pessoa que não tinha energia para nada começa a conseguir sair de casa para trabalhar, para estudar, para se relacionar, começa a sair daquele isolamento social. Então, é importante, sim, a função da medicação, mas eu trabalho a origem.
né, a causa, a ferida inicial daquele problema. Para quê? Para que depois de um tempo a pessoa possa viver sem a medicação, né? Para que a pessoa possa viver a vida dela tendo feito um tratamento psiquiátrico com começo, meio e fim e possa voltar a ter uma boa qualidade de vida sem a medicação. Porque, invariavelmente, essas medicações também têm alguns efeitos colaterais. São medicações, são drogas, né? São drogas para o nosso cérebro. Então, em alguns casos, elas são necessárias, mas eu sempre oriento que associe o tratamento psiquiátrico da medicação com a psicoterapia. Vai trazer um resultado infinitamente melhor e até no menor espaço de tempo, né? Porque a gente nunca dá prazos em psicologia, em psicanálise, em atendimento clínico de saúde mental, mas é óbvio, né? É óbvio, se a gente tratar a causa e a consequência, é claro que a gente vai ter um resultado muito melhor no menor tempo. Sim, e para ter uma finitude, né? Porque o que acontece é que as pessoas não fazem o acompanhamento e aí depois ficam tomando medicamento e nunca consegue se livrar daquilo, se torna até um vício, né? Não cura, né? Não cura. Não tem cura. E é muito comum a gente ouvir pessoas, eu faço tratamento para depressão há 20 anos, há 30 anos tomando medicação. Gente, isso é muito sério. É muito sério e muito triste ao mesmo tempo, porque se a gente for pensar, existem outras possibilidades de olhar para aquilo, né? Então, a pessoa, ela sempre está tratando a consequência, mas nunca está olhando para a causa. Então, eu indico, né? Eu sei que não é só... Como eu falei para vocês, não é só pelo fato de eu ser profissional, eu sou paciente também, eu sei os benefícios que um processo de análise traz na vida do sujeito, né? Então, eu indico justamente por conta disso também, por também estar lá do outro lado, né? Estar lá enquanto paciente nesse processo. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.